Passando aqui para cumprimentar a todos que me seguem, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, passando aqui para cumprimentar e dizer que vamos bem, todos nós vamos bem. E gostaria de deixar uma palavrinha aqui para os irmãos, né? Antes dessa palavrinha, eu quero cumprimentar também a todos os meus parentes que estão fora do país, a todos aqueles que me seguem fora do país, de outros, os amigos, parentes, né? Aqui mesmo, no Brasil, os parentes que a gente não se encontra, né? Eu quero cumprimentar a todos, né? E deixar aqui essa palavra aqui para nós, né? E a palavra de Deus, meus irmãos, que eu vou deixar para nós aqui, é a seguinte, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele, por ele e para ele. E aqui deixo bem claro para nós também o seguinte: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele, meus irmãos? Deus, né? Então, quando fala aqui, porque nele foram criados todas as coisas que há no céu e na terra. Tudo que foi criado no céu e na terra foi Deus quem criou. E aí você pergunta, mas Deus criou as potestades? Mas Deus criou os dominadores, as dominações, os principados? Criou sim, irmãos, criou. Olha aqui deixa bem claro, olha. As visíveis e as invisíveis, tudo Deus criou, né? Seja tronos, até os tronos, os impérios, os tronos, tudo foi criado por Deus, né? Sejam dominações, sejam principados, né? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas, até esses aí foi Deus que criou. Foi Deus que criou, meus irmãos, para que nós possamos reconhecer que Deus é Deus, né? Mas depois, ele mesmo, quando morreu, ele desceu ao inferno, tomou a chave das potestades e dos principados, e ele está aqui e reina. Mas o inimigo, ele continua, né? Nós não podemos deixar falando que o inimigo não existe, porque ele existe. Ele tem tentado fazer com que as pessoas pratiquem o mal, né? Para quê? Para que não possa herdar o reino dos céus. Então, quando Deus criou tudo. E tudo foi criado, meus irmãos. Sabe para quê? Por ele e para ele, né? E ele é antes de todas essas coisas, antes de tudo que foi criado aqui nessa terra, ele já existia. Ele já existia. E tudo foi criado para ele e por ele. E todas as coisas que subsistem nessa terra é por ele.
é por Deus, né? É criado por Ele. Todas as coisas que subsistem por Ele, né? Aqui nessa terra. Então, meus irmãos, às vezes a gente pergunta, mas eu estou passando por isso, por aquilo, né? Passando por tentações, por coisas que não provêm do Senhor na minha vida. É permissão do Senhor. Deus permite para a gente, às vezes, até definir o que você quer mesmo. Se você quer estar do lado dele ou se você quer continuar praticando o mal. Nós temos que praticar o bem, né? E ele deixou aqui o lado positivo e o lado negativo para as nossas vidas. E nós temos que optar, ter o nosso livre-arbítrio e optar pelo bem, né? As coisas ruins vêm, mas nós temos que vencer, né? Tem uma parte na palavra que diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que resistir às tentações e ela fugirá de cada um de nós, né? Então, por isso que nós temos que estar do lado de Deus, porque Ele criou tudo. Ele criou tudo. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos que fazer a opção para morar no céu. Amém, meus irmãos? Eu vou estar orando agora, pedindo ao Senhor para que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus te criou. Deus criou essa terra, Deus criou os céus, criou a terra, criou as águas, criou os peixes, criou as aves, criou o tempo, criou esse universo, criou esse mundo. Deus criou tudo. E criou as coisas ruins também, para que nós possamos contrapor, né? E optar para estar do lado do bem. Tem o lado do bem e o lado do mal, né? Então, nós temos que estar o tempo todo, né? Optando, resistindo contra as astutas e as ciladas do inimigo, no nome de Jesus, amém? Então, vamos estar orando, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer, a reconhecer que Deus é Deus, né? Que Deus é que criou tudo aqui nessa terra, que Deus é que subsiste aqui diante dessa terra. Deus é o maior, Ele é soberano, Ele é poderoso. E nós temos que reconhecer isso em Deus, no nome do Senhor Jesus. Toma as nossas vidas diante de Ti, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todas as áreas, né? Resistindo ao maligno e estando do lado do bem, do lado de Deus, né? Para que nós possamos morar no céu, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estou deixando essa palavra aqui para vocês, né? E deixo aqui um abraço também para todos que me seguem, tá? Um abraço. Deus abençoe.